Olá, pessoal! Chegamos no dia 22, né? E o dia de hoje é bem interessante porque a lição fala o seguinte: tudo que eu vejo é uma forma de vingança, né? Então, é bem interessante nós entendermos que todas as vezes que nós guardamos dentro do nosso coração, da nossa mente, pensamentos de raiva, pensamentos de ódio, de injustiça, pensamentos de ah, ressentimentos e tudo isso, nós começamos a projetar isso na maneira com que nós percebemos o mundo, né? Então nós começamos a perceber o mundo com esses olhos, né? De raiva, de medo, de injustiça, de até mesmo de revanche, né? E o ego, ele usa muito isso exatamente para dar a cada um de nós uma justificativa de que nós temos razões suficientes para agir dessa forma, né? De uma forma agressiva, de uma forma cheia de raiva, de uma forma bem fora, né, do caminho do amor, né? E é lógico que se você vê o mundo como uma forma de vingança, como uma forma de ruim, você vai viver temeroso, você vai viver cheio de medos. Então, nós temos falado, e como falamos na lição passada, nós escolhemos o que nós queremos ver. E agora a gente vai um pouquinho mais profundo, quando a gente começa a dizer o seguinte: eu escolho o que eu quero ver e eu também escolho, né, se eu vou querer continuar a ver o mundo desta forma. E se eu não quero, eu tenho que agir, né? Eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, porque meus pensamentos de medo, meus pensamentos de raiva e etc., eles são utilizados pelo meu próprio ego para que eu veja as coisas de uma forma vingativa, de uma forma de raiva, né? Então é aquela pessoa que você está dirigindo ali, aquela pessoa que te corta e você começa a xingar e você começa a gritar, começa a fazer como se fosse assim um absurdo. E na verdade tudo isso é simplesmente uma projeção, porque você nem sabe por que aquela pessoa te cortou, né? Às vezes ela teve razões suficientes para estar naquela correria. Então nós temos que entender. Então hoje o que eu gostaria de trabalhar com vocês é trazer, né, o farol, trazer a luz para esses pensamentos, para esse tipo de pensamento da nossa mente, né? Nós falamos que a mente é como um jardim, e o jardim você joga várias sementes, e aquelas que você foca, aquelas que você rega, aquelas que você dá sua atenção, elas crescem, elas fazem com que as raízes sejam mais profundas, e a gente também viu que essas raízes são as crenças, né? E a partir do momento que você não alimenta, não rega, não cuida daquelas outras sementes, elas eventualmente elas vão morrer, né? Então nós falamos também que quando a gente escolhe ver, nós estamos como se levantando, né, um farol, né, uma luz bem grande para tudo aquilo que ah, a gente quer escolher, né? Então nós falamos sobre até mesmo quando a gente faz os sonhos e a gente diz o que nós queremos, o que nós esperamos, nós estamos abrindo essa janela para que a gente consiga realmente chegar no nosso objetivo. E hoje nós vamos falar sobre a importância de termos a consciência de que existem condicionamentos mentais que cada um de nós enfrentamos. O que é um condicionamento mental? É um hábito, né? É um hábito instituído, aonde nós alimentamos aquilo, e muitas vezes ele já está no nosso subconsciente, e muitas vezes ele está agindo de uma forma completamente automática e nós não estamos percebendo. E a maneira com que muitas vezes nós percebemos isso é quando nós começamos a ver um mundo diferente do que verdadeiramente ele foi criado, né? Então é aquela história, se eu, né, por que que a gente acredita que um gatinho é inofensivo e um leão é um animal que não pode, a gente não pode ficar lidando com ele, né? Porque isso foi um condicionamento. Alguém nos disse desde pequenininho: o gatinho é bonzinho, o gatinho você pode brincar, você pode fazer acontecer, e o leão você tem que ver ele no zoológico, ele bem trancado, bem longe, porque ele pode te comer, ele pode te matar. De qualquer, de
por outro lado, se você hoje pega um bebezinho que está mal aprendendo a falar, né, já acabou de nascer, podemos dizer assim, e está crescendo, e você fala, olha, o leão é bonzinho, o leão é seu amigo, o leão é aquele que quer brincar com você, e o gato é ruim, o gato ele avança, ele arranha, aquela criança não vai ter nenhum medo do leão. Né, ela vai ter muita facilidade de chegar perto de um leão, até que ela cresça e todos, melhor dizendo, os sentimentos e comportamentos dela vão estar alinhados com essa crença, com esse condicionamento, até que ela cresça e ela chegue à conclusão de que o leão é perigoso porque ela tenha visto, né, ele comendo aquela quantidade enorme de carne, etc. e tal. Então, assim são os nossos condicionamentos, eles estão ligados, né, diretamente àquilo que nos foi passado, que nós tomamos como verdade, e muitas vezes o medo, né, o ego, o medo, ele nos impediu e nos impede de checar, de saber se aquilo é verdade mesmo. Será que aquilo é verdade mesmo? Ou será que aquilo foi uma coisa que falaram, mas que não tem nem sentido? Né? Então, é quando nós entendemos esse condicionamento mental. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que se eu não quero ver o mundo como uma vingança, se eu não quero ver o mundo como ruim, como mal, se eu não quero ver o mundo da maneira que eu estou vendo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a entender que esses condicionamentos mentais, eles têm que ser encarados de frente, né? Eles são abraçados, acolhidos por nós, porque como nós já falamos, nós temos que acolher todas as nossas partes para que nós possamos ser uma pessoa inteira, novamente, integrada. Então, nós acolhemos as nossas partes, nós abraçamos elas e agora nós vamos começar a olhar e a julgar aquilo que realmente é positivo, aquilo que não é, aquilo que tem nos ajudado, aquilo que não, né? Aquilo que é a nossa que combate, que está em coerência com a nossa verdade, e aí então nós começamos a mudar, né? Então eu quero te dar hoje alguns exercícios, alguns passos que eu acho que é o início de toda a caminhada ao despertar para essa realidade de que nós estamos vendo um mundo que reflete aquilo que eu acredito aqui, aquilo que eu tenho me condicionado, vamos dizer assim, a acreditar, tá? Então, o primeiro passo para isso é um momento de solitude. O que é solitude? Solitude é diferente de solidão. Né? Solidão eu me sinto só. Em solitude eu estou na minha própria presença. Né? Nós sabemos que sempre nós temos Deus conosco, então nós nunca estamos sós. Ele está sempre junto com a gente. Mas é nosso papel, meu e seu, muitas vezes parar, sentar e começar a passar esse tempo comigo e começar a me analisar o que eu acredito, o que eu sempre acreditei, quais são os meus medos, quais são os meus valores, né? Quais são as minhas prioridades. E eu costumo dizer, né, que a gente não consegue ver o nosso rosto refletido num mar revolto, né? A gente só consegue ver o nosso rosto refletido num lago, né? Que o lago ele tem aquela paz, aquela calmaria. E você precisa, assim como eu, né? E eu gosto muito, quem lida comigo sabe que eu ensino muito isso. Eu gosto muito de ter um tempo de meditação todas as manhãs, aonde eu passo esse tempo onde eu me calo, né, completamente a voz da minha consciência, a voz do meu ego, para esperar, para ouvir um pouco aquilo que está dentro de mim, aquilo que está muitas vezes subindo, né, vindo à minha superfície para que eu analise, para que eu acolha. Então, esse momento de estar com você é muito importante, porque nós só vamos saber o que realmente acreditamos e somos quando a gente realmente se abre para se ver desta forma, né? A segunda coisa que eu gostaria de deixar para você é que a emoção significa energia em movimento, né? Então, o que acontece? Quanto mais você mexe o seu corpo, quanto mais você exercita, seja, e eu aqui não estou dizendo vai para uma academia e fique lá se matando, mesmo porque eu nem sou fã de academia, né? Nada contra quem gosta, mas eu particularmente não tenho muita paciência para isso, mas
se mova, né, suba ao subir e a descer a sua escada da sua casa, se você tem, comece a estar no momento ali presente, quando você pisa, quando você sobe, sinta o que seu corpo, como seu corpo reage diante daquilo, né, faça uma caminhada do lado de fora, e aí não somente ande, mas esteja ali, observe o vento, né, observe os pássaros que cantam, observe os barulhos, as pessoas que estão andando, sinta, né, sinta esse mover. Eu gosto muito de dançar, porque eu acho que a dança, ela move teu corpo, né, e desde pequena que eu sempre gostei, né, e eu sempre fiz exercícios, eu fazia ginástica olímpica, mas também fiz balé, fiz jazz, fiz vários tipos de dança, e como é bom você sentir, né, aquele movimento, você sentir tudo isso acontecendo no teu corpo. Então, que você se encontre, que você ache alguma coisa que possa fazer com que o seu corpo não fique preso, né, a esse sedentarismo que a gente hoje vê que é a realidade de muitas pessoas e que tem matado muitas pessoas, porque o corpo ele fica com energia estagnada e a gente precisa, né? Hoje eu sou muito fã, eu gosto demais da yoga, né? E eu gosto da yoga de relaxamento, de alongamento, porque eu acho que é uma conexão muito legal entre a mente e o corpo, né? Então, qualquer coisa que você se vê, que você acha que é que é a tua parte, né? Que é a tua praia, melhor dizendo assim, que você realmente encontre isso, né? Eu botei esse microfone novo aqui e tá incomodando um pouquinho, porque para melhorar o som para vocês. Mas vamos lá, vamos continuar. Depois disso, né, cuida da sua alimentação, né, e da sua respiração. Eu não sou assim expert em alimentação, né, e eu tenho várias pessoas que são, inclusive clientes minhas, como, né, a nutricionista Andresa Fernandes, que é assim muito fera com a questão de alimentação e etc. Mas sempre procurei me alimentar bem, porque a gente sabe que nós somos o que comemos, né? E eu sou muito a favor da alimentação viva, né? Que a alimentação viva, eu gosto muito dos sucos verdes, o suco de clorofila, gosto de muitas frutas, vegetais, e o que eu tenho aprendido é que tudo que é em excesso não é bom, né? Tudo que não tem equilíbrio é prejudicial. Então, não é porque eu gosto de frutas que eu vou só comer fruta, né? Não é porque eu gosto de vegetais que eu vou só comer vegetais, não é porque eu gosto de grãos que eu vou comer só grão ou vou tomar só suco verde. Eu acho que a gente tem que entrar num equilíbrio e fazer com que isso seja algo positivo na nossa vida, né? Então, é importante que a gente entenda e que a gente encontre aquilo que é melhor, porque cada um de nós é diferente, que é o melhor para cada um de nós e que encaixa melhor dentro da nossa realidade. Eu, por exemplo, eu não como carne, já vai fazer, eu acho que quase 5 anos, e é o melhor para minha realidade, mas eu não acho que, tipo, as pessoas da minha casa tenham que também deixar de comer, por isso eu, muitas vezes, eu faço carne, eu cozinho carne, e mesmo sem comer, eu cozinho, porque eu acho que cada um, né, tem que achar dentro da sua realidade o que é o que te faz sentir melhor, o que te dá mais energia, o que faz você sentir ah, melhor, que o teu corpo funciona melhor, né? Então lembra da alimentação, lembra da água, né? Água é vida, então é importante que você tome pelo menos, né? São 6 a 12 copos de água por dia, né? Então é importante que você faça isso para que você se sinta mais ah, com mais energia, com mais motivação e se sinta bem, que você comece a ver a vida de uma forma melhor, não com tanto cansaço, mas com algo mais intenso, né? Também depois disso, eu te aconselho a ler, né? Nós somos aquilo que lemos, nós somos aquilo que os cursos que fazemos, né? As pessoas que conversamos, e é importante, a leitura é muito importante para que a gente tenha muitas vezes nossos pensamentos confrontados e muitas vezes ali também tem a solução para aquilo que nós estamos buscando fora da gente e vai fazer algumas perguntas e vai fazer com que a gente veja a nossa situação de uma maneira diferente, né? Eu amo ler, eu leio bastante, né? E hoje, graças a Deus, ainda pelos áudio,
audiolivros, né, audiobooks, aonde nós podemos botar para tocar enquanto se dirige, você está ouvindo o livro enquanto você está fazendo exercício, etc. E aquilo realmente tem muito para nos oferecer. Mais uma coisa importante é coordenar os seus ciclos de sono, né? Nós vivemos numa sociedade onde o repouso e esse ciclo circadiano, né, que é o nosso ciclo de sono, ele está muito atropelado, né? Ele não está com harmonia. E isso faz com que você também tenha dificuldade em harmonizar o seu corpo, voltar para o seu centro, porque nós sabemos que o sono é muito importante, o repouso é muito importante. E é só no sono também que a gente tem alguns hormônios, né, como a melatonina, por exemplo, que são secretados. Então é importante que a gente observe isso, né? Eu acredito que hoje em dia nós temos muitos estímulos, o que nos impedem de ter uma noite muito bem dormida. Mas eu te aconselho a mudar os seus hábitos para que realmente você consiga ter um sono profundo, onde você renova suas forças, onde você recebe muito da energia vital, onde você recebe também insights e criatividade e tudo aquilo, né? E uma dica, né? A melatonina, por exemplo, é um tipo de hormônio que ele é secretado quando nós vamos dormir, mas no escuro, né? Eu escuto muitas pessoas falarem, eu tô com insônia, eu tava com insônia, liguei a televisão, eu tava com insônia, fui olhar meu celular. E aquela luz do celular ou da televisão, ou seja o que for, ela vai inibir esse hormônio de ser secretado e você então terá mais dificuldade ainda de dormir, né? Então é importante que você mantenha o seu ciclo de sono, né? Na verdade, nós teríamos que acordar com o sol e dormir na hora que o sol fosse, né? Se fosse. Então a gente, hoje em dia, devido a tanta tecnologia e tudo aquilo que nós temos disponíveis, muitas vezes nós não agimos da maneira que teríamos que agir para que nós sejamos verdadeiramente saudáveis. E com isso nós temos uma depravação muito grande do sono, causando vários distúrbios, inclusive pensamentos de tristeza, de ansiedade, de depressão, pensamentos negativos, né? Porque isso também acarreta nesta situação, tá? Depois disso, um outro conselho que eu posso te dar para você melhorar a maneira com que você vê a vida e meio que colocar para fora da sua vida os pensamentos de raiva e tudo isso, é sorrir, né? Aqui nos Estados Unidos a gente tem um saying que diz o seguinte, fake it until you make it, ou seja, vai fazendo até que aquilo se torna verdade, né? Então, muitas vezes, simplesmente pelo fato de você sorrir, né, de você sorrir assim, você está movendo vários meridianos que tem na tua face, e esses meridianos estão jogando várias químicas, né, neuropeptídeos, químicas cerebrais, e tudo isso para que o seu cérebro entenda que você está feliz, que você está alegre, né? E quantas vezes nós mantemos aquela cara fechada, carrancuda, e por isso nós achamos a vida tão feia, tão difícil, tão negra, né? E eu tenho essas minhas marcas aqui na minha testa, de tanto que muitas vezes, né, tá certo que eu tive muita dor de cabeça na minha vida já, mas isso é outro detalhe, mas assim, quantas vezes eu começo a rir e franze tudo, né, até minha família às vezes fala assim, nossa, tá franzindo muito, mas é aquela vontade realmente de viver esse sorriso como realidade, né? Estudos dizem que as crianças, elas sorriem, eu anotei aqui, cerca de 300 vezes por dia, enquanto os adultos só sorriem em média de 15 vezes por dia. Então é muito importante, se você estiver meio tristinho, vai ver coisa que te faça rir, né? Vai ler uma história engraçada, faça alguma coisa ou até mesmo comece né, a rir assim, até que aquilo se torne verdade, se você consiga entrar e conseguir sentir que você está rindo de verdade, né? Então, depois disso, um ponto muito, mas muito, muito importante, né, são as afirmações positivas, né? E para isso a gente precisaria de bem mais tempo para a gente explicar, porque esse vídeo já está ficando longo demais, nós já temos aí 19 minutos dele, eu estou tentando correr o máximo que eu posso,
Mas para não ocupar demais o seu tempo, mas eu não poderia deixar de falar das afirmações positivas, né? O que são as afirmações positivas? Nada mais é, melhor dizendo, do que você se abrir para novos condicionamentos, novas crenças, né? Nós sabemos que o nosso subconsciente ele só é reprogramado ou ele só é impactado por por dois meios. Primeiro, ou é por uma emoção muito forte, né? Então é aquilo que a gente fala, você não precisa de passar por um acidente de carro mais de uma vez para você ter aquele arrepio, aquele medo todas as vezes que você está num carro e que a pessoa freia, né? Então é um impacto. Então é uma coisa que ou traz impacto, ou então quando é uma coisa que é repetida várias vezes e já foi provado que no mínimo 21 dias, né? Então, quando eu começo a repetir, por exemplo, e eu gosto das minhas, se você foi no meu SoundCloud, você já viu que a maioria das minhas afirmações, elas começam com minha querida alma, e isso faz parte da homeostase quântica da essência, né? Porque alma é um código do subconsciente, isso nós vamos falar mais para frente, mas se eu digo a minha querida alma, a minha consciência escolhe viver o meu hoje, mesmo que eu tenha a tendência, né, o hábito de sempre viver no passado, gerando uma depressão, ou viver no futuro, gerando uma ansiedade, eu estou criando uma nova sinapse neural, eu estou criando uma nova conexão, né, com essa minha nova frase. E ela agora está pequenininha, ela está fraquinha, né, como aquela raizinha fininha. E quanto mais eu vou fortalecendo isso, ela vai crescendo como naquele jardim, e ela então vai ficando profunda, ela vai descendo as raízes e ela vai fazendo com que aquela bússola, né, que são as crenças, né, que norteiam os meus comportamentos, comece a ir para aquela nova conexão que agora está sendo fortalecida. Então não é que a gente deixa de ter o antigo hábito, não, a gente substitui o antigo pelo novo porque a gente fortalece o novo e deixa de lado o antigo, né? Então as afirmações positivas, elas são extremamente importantes para que a nossa mente se abra para esse novo, né, essa nova realidade, essa nova crença, né? E ao repetirmos todos os dias, ou seja a quantidade de vezes que foi, eu tive momentos na minha vida em que eu estava passando por dificuldades, aonde eu tive que repetir, não foi uma vez por dia. Quantas vezes eu passava o dia inteiro falando determinadas afirmações que eram o que me dava força para mover, para acreditar que poderia ser diferente. Então, elas são muito importantes. Por isso, se você quiser, você pode criar as suas, né? Você pode fazer as suas, ou se você quiser, você pode ir no meu SoundCloud, que está aqui embaixo, tem o endereço, e lá tem várias afirmações, né, várias orações, várias afirmações que têm realmente o objetivo de criar, né, essa nova conexão neural e de alimentar essa conexão neural para que ela se torne uma crença e que para que essa crença venha nortear então os seus próximos pensamentos, sentimentos e atitudes, tá? E isso é muito importante nesse processo, é extremamente importante. Então, isso é algo que você não pode esquecer de fazer, porque realmente faz muita diferença. E para fechar esse vídeo, e eu quero te pedir, né, desculpa o tempo que foi, é que eu tô correndo aqui, eu quero passar para vocês essas dicas para que você realmente comece a ver o seu mundo de forma diferente. Eu gosto de sugerir, né, a simplicidade, né, a simplificar a sua vida, né? Simplifique a vida. Todos nós temos, né, uma quantidade de horas por dia, nós temos 24 horas no nosso dia. E quanto mais nós simplificamos aonde nós colocamos o nosso foco, a nossa energia, a nossa atenção, mais essas coisas terão a qualidade, né? Então, quando eu digo simplificar, eu quero dizer desde o armário que não cabe mais de tanta roupa que você fica horas para escolher, até relacionamentos, às vezes amizades, não sei quantas, né, que ficam ali e que tomam
demais do seu tempo, da sua energia, do seu foco, quando na verdade muitas vezes você pode simplesmente ter, por exemplo, menos amizades, mas que sejam de mais qualidade, de mais intensidade, com mais de você. Você pode ter menos coisas, mas com mais qualidade, né? Então, a simplificar ajuda bastante para que a gente não sinta extremamente fadigado, cansado, tá? Então, nesse dia de hoje, que estamos voltados a entender que aquilo de ruim que nós vemos no mundo reflete, né, aquilo de ruim muitas vezes que nós guardamos dentro da gente, que nós jogamos para debaixo do tapete, que nós não aceitamos muitas vezes, não integramos, por isso somos pessoas que não somos íntegras, porque integridade vem de integração, vem de inteiro, né? Então, acolher tudo isso é necessário para que você chegue a este nível de integração, de integridade, etc. Então, é importante a gente entender que quando eu mudo a maneira com que eu me vejo, quando eu mudo a maneira com que quando eu mudo as minhas crenças, quando eu tiro os meus condicionamentos e até coloco outros condicionamentos mais possibilitadores e não limitadores, o mundo então ele passa a ser um lugar de amor e não de vingança, né? E o ego ele tem sempre o objetivo de trazer o lado da vingança e não o lado da compaixão, do amor, de andar mais uma milha e etc. Então, que realmente seja um exercício e um dia de grande análise para você, de grande transformação, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com a gente e vamos estar aí seguindo o nosso curso, seguindo as nossas lições. Um beijo grande, que Deus te abençoe e que você encontre vitória nesse seu processo.